Esporte é com ele, Lenilson Albuquerque. Como é ser presidente do Clube Paços de Ferreira? Olha, é uma loucura, por uma razão. Boa noite a todos e obrigado pelo convite a vir. É uma loucura no caso, e refiro-me ao Paços Ferreira, e tem a ver não com a minha loucura, mas com a loucura daqueles que me antecederam. Apesar de em 73 anos eu tenha 23 como diretor e 11 como presidente, mas porque somos um clube que ainda tem na sua gênese a gratuidade, ou seja, nós não somos assalariados, tenho a minha profissão, empresto o meu saber àquilo que é o clube do meu coração, que por muito que não acreditem, é o único clube que eu tenho na vida, não tenho outro, não que me mova nada contra quem possa ter, eu não divido o meu coração nem no casamento, nem no futebol, com mais ninguém, e portanto é um ato de loucura porque nos retira aquilo que é o nosso tempo para a família, aquilo que é o tempo para a nossa profissão, aquilo que é o tempo para os nossos amigos, que eu prezo muito também, e portanto é algo em que nós somos avaliados todos os fins de semana, e isto é uma coisa que talvez não pensemos com esta regularidade. Um político, eu penso que já se foi embora se calhar com medo que eu dissesse isto, mas o político é avaliado 4 em 4 anos e vai sendo avaliado durante o ano. Nós não. Nós temos de trabalhar com uma coisa que falava, tem um bocadinho esta relação. O futebol, infelizmente, ou felizmente, ou porque é a sua característica intrínseca, é a emoção. Mas o adepto tem o direito e tem o privilégio de ser apenas e só emoção. O diretor não pode ser emoção, tem que ser razão. E aquilo que nos distingue basicamente daquilo que é o ser presidente do clube ou ser diretor, daquilo que é o facto de eu estar sentado numa bancada, é a liberdade que eu tenho para poder criticar sem responsabilidade em encontrar soluções. E às vezes aquilo que mais nos magoa é quando nos acusam de ter feito, às vezes propositadamente, parece, para que as coisas corressem mal, para sermos nós próprios os prejudicados. As tuas escolhas não são boas, seja dos jogadores, mas também dos próprios treinadores. E quando nós escolhemos um treinador, escolhemos-lo porque estamos convictos, seguramente convictos, que será a opção certa para aquilo que é o momento da equipa. E, portanto, ter que trabalhar com esta emoção e ser razão e tentar conciliar ambas, sem perder nunca aqueles momentos de equilíbrio da nossa inteligência emocional que nos permite tomar decisões pela razão e nunca pela emoção. Penso que é o maior desafio que se coloca um presidente, seja ele, no meu caso, não remunerado ou remunerado que seja. Portanto, esse é o ato de loucura que nós cometemos todos os dias. O senhor sentiu alguma diferença no planejamento deste ano, do ano passado para este ano, da época passada para esta época? Absolutamente nenhum. 3.600.000 euros a menos. Coisa pouca. Portanto, como deve imaginar, aquilo que me moveu o ano passado, que era um objetivo de manutenção na Primeira Liga, levou a que eu fosse um presidente que desceu à segunda. Mas para percebermos o que é esta volatilidade, é tão volátil quanto isto, nós podemos estar no futebol e passarmos do sucesso ao insucesso e vice-versa, tem a ver com um conjunto de circunstâncias que no fundo acabam por se revelar ao longo de uma época de 10 meses de competição. A verdade é que o futebol de Portugal não está estruturado para que uma equipa que possa descer divisão tenha a capacidade de se manter a respirar. E permitam que partilhe com vocês aquilo que vocês provavelmente já ouviram. A pessoa que mais me ensinou no futebol chama-se Vítor Oliveira, continua a chamar-se, apesar de ter falecido. Ele dizia-me quando chegou ao Paços Ferreira isto: Presidente, eu venho para o Paços Ferreira e você não percebe nada de futebol. E disseram que você não percebia nada de futebol, mas também me disseram que você é um homem sério. E, portanto, a primeira parte eu não ouvi, disseram mais tarde, a segunda eu retive, talvez por isso é que eu não tenho ouvido a primeira. Mas ele dizia-me isto: 18 equipas melhores do mundo, num só campeonato, com os 18 melhores treinadores do mundo, no mesmo campeonato. Uma vai ser campeã e 2 vão descer. O que significa que o futebol é muito mais
do que aquilo que nós falávamos da emoção. O futebol temos que ter a capacidade e a razão, primeiro, a humildade para reconhecer o mérito dos outros e chegarmos a um futebol que seja equilibrado e que seja regulamentado. Porque qual é o problema? Nós estamos numa primeira liga e, de um momento para o outro, por um ponto, como aconteceu ao Paços de Ferreira no ano passado, desceu a divisão. Esse ponto teria sido conseguido com facilidade, não ou noutra jogada em que nós fomos prejudicados e noutras que fomos beneficiados, porque não fiz a conta ao saldo, mas a verdade é que nos vemos nas mãos com um plantel de 20 e poucos jogadores, com uma equipa técnica e com um orçamento de 3.600.000 euros a menos na segunda liga. É preciso equilibrar, não podemos beneficiar quem desce e ao estar numa segunda liga tem um orçamento superior porque recebe determinada, mas tem que ter uma almofada de conforto, quanto mais não seja para rescisões de contrato ou para cumprimentos de contrato, ou haver uma regulamentação que obrigue, e isto é da vida, no caso de descermos, existe uma redução salarial. E isto podia ser discutido junto do sindicato dos jogadores. Há muitas outras formas de nós conseguirmos este equilíbrio e, portanto, uma segunda e uma primeira liga pode ser o primeiro passo para a destruição ou para a falência do clube se ele não tivesse sido gerido com aquela razão que eu falava e se tivesse sido só gerido com a emoção. Mas deixem também, para terminar de dizermos o seguinte, os treinadores, dizia eu há pouco, falava eu há pouco do Vítor Oliveira. O Vítor Oliveira, quando chegou ao Paços de Ferreira, só elogiava os jogadores das equipas onde não tinha passado. Esta é a maior crítica que eu faço aos treinadores. E eu acho que ele escolhia os jogadores que lhe davam aquele conforto, e isto era sabido, que o acompanhavam em 3 a 4 subidas, ele era um homem que fazia o rei das subidas, mas acima de tudo porque havia ali um núcleo do grupo em que ele sabia que se podia escudar. Era aquele núcleo que lhe permitia a ele ter a segurança que é possível ter no futebol, que é quase nula, que nos vai correr bem a época. Ele fazia isso com inteligência. Não fazia isso por casmurrice, que era um homem muito casmurro, um homem difícil, trato difícil, o que não fazia dele uma excelente pessoa, mas é isto, é o sentir que aquele grupo lhe vai dar a proteção e a união. E eu comecei a perceber que isto é fundamental no futebol também. Mas não é fundamental no futebol para subir divisão. É fundamental no futebol também para nos mantermos na divisão, numa determinada divisão, e para conseguirmos os objetivos a que nos propomos. É o espírito de família que tantas vezes falamos e que não percebemos da sua importância no dia a dia. Termos a capacidade de aglutinar ao pé de nós, tal como numa direção, tentamos ir buscar pessoas em quem nós confiamos, não digo cegamente, mas confiamos de uma forma diferente daquilo que confiamos normalmente nas pessoas que só conhecemos, e acho que no futebol existe isso também. E quando percebemos que determinados clubes contratam determinados jogadores e não se revelam aqui, mas que se vão revelar ali, tentar perceber uma coisa que eu acho que é importante. Os jogadores, todos nós percebemos quem é enquanto atleta de futebol. A forma como toca, a forma como recepciona, a forma como passa, a forma como cobre. Mais importante que isso, perceber quem é o homem que está atrás. E perceber quem é o homem que está atrás não se vê no Scout, não se vê no YouTube, não se vê nada disso. Perceber quem está atrás, vê-se nas relações que se fazem ao longo de uma carreira, no início de uma carreira, na formação. E quando nós fazemos esta analogia entre isso no futebol e aquilo que acontece nas nossas vidas, nós percebemos que, afinal, o futebol tem muito mais de comum com aquilo que é o nosso dia-a-dia, porque é assim também que nós nos queremos rodear das nossas vidas. E quando um treinador procura só a qualidade técnica, esquece daquilo que é a componente humana. E a componente humana, juntamente com outras, e eu não quero desvalorizar, faz com que nós tenhamos a capacidade de atingir objetivos aos quais nós não pensávamos ser capazes. Mas ficar na segunda liga para rematar, deixa-me dizer uma coisa. Nunca, há 3 anos atrás, o mesmo presidente do Paços de Ferreira que desceu, subiu em 2018-19 e há 3 anos atrás estava a jogar com o Tottenham e ganhámos o Tottenham. O presidente era o mesmo. Se nunca houve até hoje nenhuma vitória que me deslumbrasse, não vai ser esta derrota que me vai matar. O ano passado eu fui criticado porque a determinada altura saiu uma entrevista quase no final da época em que nós estávamos a lutar para a monetização e eu dizia claramente isto:
Se o Passos Ferreira descer, eu não posso permitir que o ano não descer. Porque é uma questão de honestidade. É uma questão de honestidade intelectual para aquilo que nós sabemos que é a arbitrariedade do futebol, porque o futebol não é uma ciência exata. No dia que o futebol for uma ciência exata, ele vai acabar 0-0 nos jogos, porque não vai falhar. O Vítor Oliveira fazendo novamente apelo que trazíamos treinos preparados num guardanapo de café. Eu acho que é errado, mas hoje os treinadores também querem colocar o futebol no computador e querem fazer do futebol uma coisa tão exata, tão científica, que um dia, se isso fosse possível, e os treinadores sabem que não é, os jogos acabavam todos 0-0. Mas deixe-me dizer também, a grande dificuldade que hoje nós temos é que o Passos Ferreira é juntamente com o Belenenses na segunda liga, com o Arouca, que apesar de tudo tem um mecenas, com o Moreirense, que tem um mecenas, com o Gil, que é o clube que mais se equipara, digamos, aquilo das suas gentes, ao Passos Ferreira, provavelmente, e sei que está, e o Rio Ave, que agora acabou de anunciar que iria seguir um outro caminho, são os únicos clubes que continuam a ser verdadeiramente dos sócios. E ser verdadeiramente dos sócios é que o único sócio que a sociedade desportiva tem, a chamada sociedade SEDUC, Sociedade Unipessoal de Cotas, é o próprio clube. Portanto, no Passos Ferreira, aquele que é sócio do clube é efetivamente sócio da sociedade desportiva. Isto já não acontece nesta grande maioria dos clubes. Mas eu não sei se isso é necessariamente positivo. Nós temos que encontrar formas de sermos autossustentáveis, de sermos competitivos sem perder a nossa identidade. O que nós não podemos permitir é que um clube que se chamava Vila Franquense agora se chama ABS, que estava no Sul e agora possa estar em Vila das Aves. Nada que não aconteça às pessoas, rigorosamente nada, mas não podemos permitir isso acontecer. Porque os clubes nasceram daquilo que é a sua gênese e aquilo que está na gênese dos clubes é a identidade que eles têm com a sociedade, com os seus fundadores. E, portanto, devemos preservar até o limite aquilo que é os seus bens imateriais. E isso não devemos permitir nunca que possa ser tomado de assalto. Agora, também não podemos ser autistas e não percebemos o que é que se está a passar ao nosso lado. O Passos Ferreira hoje não compete, eu dizia isso agora um bocado, ao Missa Garceu, o Passos Ferreira hoje não compete com nenhum clube. Na segunda liga, se competisse com um clube, só jogavam com Belenenses. O Passos Ferreira compete com empresas. E é esta a diferença que nos traz. Nós temos um clube com 500 atletas aproximadamente, com um amigo e meu coordenador de formação, com todos os atletas e das várias modalidades, cerca de 500 atletas, mas continuamos a ter esta identidade. Mas será que este é o caminho certo? Um dia destes, está ali alguém também que assistiu, Tomates, a uma grande polémica de que eu disse que, durante a última eleição, que haveria de abrir aos sócios esta discussão da polémica, não porque eu tivesse ou defendesse este ou aquele caminho, mas porque eu achava que era importante que nós percebêssemos o caminho que estamos a tomar e se é esse o caminho que nos possa levar a preservar aquilo que é a nossa identidade e a nossa gênese. E perceber isto não é defender nada, é fazer com que as pessoas possam pensar, possam decidir e mesmo que queiram morrer sozinhas, que seja uma opção e que não seja um destino. Quais são os critérios para a escolha de um treinador para um clube como o Passos Ferreira? E já agora, quando contrata um treinador para o Passos Ferreira, contrata e deixa fazer o plantel à sua imagem, ou a administração do Passos tem os jogadores e ajuda o treinador a fazer o plantel? Olha, em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que eu tenho que fazer um comentário que o Pedro disse. Acho que uma maior loucura do que ser jogador e querer ser advogado é ser advogado e querer ser treinador de futebol. E digo isto não para que seja bonito dizer que tem alguma piada, mas eu tenho um filho com 24 anos, formado aos 22 anos, advogado, e que a meio de estágio me disse: pai, eu não quero ser advogado. E portanto isto aconteceu a mim, portanto não foi ao vizinho, foi a mim. E a verdade é que ele vai fazendo o percurso dele, optou por ser treinador de futebol, e tem o segundo nível, porque depois aqui em Portugal os treinadores também têm este grave problema que é não se quer dar espaço para que haja concorrência, que é uma coisa única, e portanto há aqueles lobbies que não permitem o terceiro e quarto nível, e quando aparecem só aparecem para determinadas situações. Passando isso à frente, deixe-me dizer, é muito simples,
O critério, eu poderia dizer que um presidente está há 23 anos, enquanto teve como diretor 23 anos, 11 deles como presidente, trabalhei com 23 treinadores. O que significa que se eu fosse muito bom, não tinha trabalhado com tantos. Portanto, das duas uma, ou eu tive azar em algumas escolhas, ou de facto o critério não existe. E é aqui que eu quero chegar. Nós temos que ter a capacidade e a honestidade de admitir que um treinador que possa ter passado no Paços Ferreira, e é daquilo que eu falo, e possa não ter tido sucesso no Paços Ferreira, que não quer dizer que não seja um grande treinador. E isto acontece com os treinadores como acontece com os jogadores de futebol. Nós já tivemos treinadores que em Paços Ferreira não tiveram sucesso absolutamente nenhum, mas que tiveram sucesso fora do futebol com o Paços Ferreira. E já tivemos treinadores a quem nós apostamos, e que são dois casos conhecidos do futebol português, os dois na minha época enquanto diretor, que foi o Rui Vitória, que começou na Primeira Liga em Paços Ferreira, e hoje não há dúvida sobre a sua qualidade, gosto ou não do estilo de futebol, não é isso que tem em causa, e teve aquele também que, na minha opinião, é o melhor treinador português. Eu peço imensa desculpa a todos os outros, mas que é o Paulo Fonseca, que eu mais admiro, mas admiro não só como treinador, mas como homem. E quando eu falava há pouco que atrás do jogador é preciso perceber quem é o homem jogador, eu acho que o treinador não foge essa regra, como o presidente não foge essa regra, é da vida. O critério não pode ser só aquilo que eu quero, tem que ser também aquilo que eu posso. Eu vou fazer uma confidência. Há muita gente que discute aquilo que é o feitio de um treinador como o Sérgio Conceição. Eu vou fazer aqui uma confidência, ele não se chateia, porque ele já disse publicamente que tínhamos uma excelente relação. O Sérgio tinha saído, penso que era do Vitória ou do Braga, já não me recordo, estava sem treinar, e eu fui almoçar com ele à quinta do encontro, à Nadia, no ano em que o Vasco se abre, acaba por vir assumir o Paços Ferreira depois vindo dos sub-19. Portanto, estamos a falar em 2016 por aí, não é? E ele recebeu-me simpaticamente e, fora de futebol, fora das quatro linhas, é um senhor, lá depois tem a sua forma de viver as coisas, e depois disse-me assim: Presidente, eu tenho um convite em mãos. Se esse convite não for para a frente, eu sou o seu treinador. E assim foi. Eu esperei até ao dia que ele me marcou, e no dia em que ele marcou, ele ligou-me e disse que queria falar comigo. Eu fiquei todo contente, porque ele disse: pá, quer falar comigo? De certeza absoluta, porque vi treinar Paços Ferreira. Portanto, fui todo contente ao Porto e com ele, para ele me dizer quanto é que queria ganhar e para saber se o meu critério daquilo que eu podia pagar, se estava ou se cabia. Quando eu cheguei ao Porto e me encontrei com ele, ele disse-me assim: olha, Presidente, tal como eu lhe tinha dito antes, se não surgisse nada, eu era seu Presidente, quero que você seja o primeiro a saber que eu vou treinar o Nantes. E, portanto, o convite surgiu. E eu pensei para mim imediatamente naquele momento: mas então, se tu vais treinar o Nantes, porque é que vieste ter comigo ao Porto? E percebi que o respeito também se pode ter na vida, no futebol como na vida, aliás. E ele fez uma viagem para me vir dizer que afinal não vinha. E isto para mim marca aquilo que são as pessoas em termos de postura. Também nos treinadores existem pessoas, e eu sei que abundam pessoas, que têm formação, e a formação não tem que ser necessariamente académica. A formação tem que ser aquilo que nós fazemos na nossa vida no dia-a-dia. Quando nós temos estas escolhas, ele nunca foi nosso treinador, eu estou-me, desculpem a expressão, a borrifar para o Porto, completamente, mas se eu tivesse que fazer uma escolha para o meu clube, ele era o meu treinador de eleição. E começou por aí, e também porque eu acho que ele transmite para dentro das equipas aquilo que elas precisam ter, que por muito que os coachings, os que trabalhem, por muito que os empresários acompanhem, na vida, metade é atitude, a outra metade sabe o que é? Atitude. É tudo uma questão de atitude. Bem, Sr. Moderador, se me permite então a segunda questão. E então a segunda questão, no meu entender e a minha modesta opinião, penso que será bastante pertinente, visto o flagelo de mudanças de treinadores atualmente, desde o futebol distrital,
que é aquilo que eu acompanho, o Sr. Presidente sabe, e acompanho muito, mas isto também vem por aí acima, desde todos os nacionais à primeira. E eu fiz aqui umas notas que gostaria de vos apresentar, que será, no fundo, para responder quem vocês entender, e no fundo também será dirigido à própria plateia. Então é assim, nós temos assistido à mudança de treinadores nos clubes com saídas precoces para entrarem outros treinadores que já tinham saído desses mesmos clubes, ou seja, esse circuito fechado de treinadores, será que não prejudica a classe e não retira oportunidades a outros treinadores que estão à procura de uma oportunidade? Muito obrigado. Imagino que essa pergunta tenha mais a ver com aquilo quem decide a contratação e o despedimento. Deixa-me dizer sinceramente assim. Quando sai um treinador, entra outro. Portanto, há sempre uma oportunidade para um treinador. Portanto, nunca vi substituir um treinador por um enfermeiro, nem que seja interino, procura sempre encontrar uma solução e a solução passa sempre por um treinador. O que eu acho é que os treinadores têm um código de ética que não conheço minimamente, mas que também sei que nos treinadores uns respeitam e outros não. Eu ainda agora há pouco, não vou contar, obviamente, não vou contar, mas ouvi uma história de um treinador na antecâmara deste fórum que não me surpreendeu, a propósito de alguém que fornecia dados de uma equipa técnica para ver se entretanto chegava a treinador dessa mesma equipa que estava a tentar criar deslealdade. Mas isto existe porque existe falta de ética, existe falta de qualidade, seja técnica, seja humana, mas existe exatamente o inverso. Existe gente com muita qualidade, gente que sabe respeitar, mas nem sempre as trocas de treinador ocorrem ou são prematuras por causa de resultados, mas a verdade é que se os presidentes são avaliados a cada jogo, os treinadores não é diferente. Os treinadores também são avaliados a cada jogo. E eu já troquei várias vezes de treinador e já troquei inclusive de treinador e fiz a única loucura em Portugal que foi despedir o treinador e buscá-lo depois nessa mesma época. E isto aconteceu no ano passado. Portanto, agora, é preciso ser mesmo maluco. É preciso ter um grau de loucura muito, muito grande. Mas eu estou convencido, hoje, tendo de visão, que fui buscar um treinador, a segunda vez, na mesma época, que é um excelente treinador, mas para ser excelente treinador não basta ser avaliado no curso de treinadores, porque nós já sabíamos ganhar uns melhores. Isto é como no direito. Eu não fui, nem de longe nem de perto, o melhor aluno da faculdade onde me formei. Mas o trajeto que eu acabei por fazer a minha vida, acaba por, ao longo de 29 anos, haver uma triagem do que nós vamos fazer. E com os treinadores não é diferente, porque há outras componentes na questão do sucesso que não passam pelo que são as competências técnicas específicas do treino, mas passam por uma coisa que eu acho que é fundamental, são as relações humanas. E temos a capacidade de perceber, e isto não é dito só por fora, algo disto é inato, é algo que nós temos, é como aquilo que nós temos da capacidade de comunicação, de fazer passar a mensagem. Não vale a pena, por muito que nós possamos educar e ensinar e ajudar, é muito mais fácil ajudar o Messi a jogar futebol do que ajudar a mim. Quer dizer, não vale a pena. Desistam lá se quiserem fazer de mim um jogador de futebol. Não é com esta idade, é lá atrás, não valia a pena. Mas quando se tem talento é muito mais fácil educar, muito mais fácil treinar. E isto, a grande dificuldade, e digo-vos isto porque eu aprecio imenso a questão da comunicação e a questão de nós fazermos chegar a mensagem, aquilo que eu acho que eu já tive bons treinadores pelos resultados e maus em termos técnicos. E tiveram muito mais sucesso que aqueles que estão preparados tecnicamente. Mas se não conciliarem estas duas, acreditem que isto é real. Porque depois nós temos uma coisa, nós temos de ser leais com os outros e não podemos estar a ouvir o jogador, porque o jogador,
e a coisa que mais acho piada é quando um treinador diz assim: a equipa está comigo. Pergunta aos jogadores. Algum jogador vai dizer ao presidente que não está com o treinador? É só se maluco. É que o treinador pode não ir embora e depois o jogador nunca mais joga. Isso nunca vai acontecer. Mas há treinadores que cometem este erro. A equipa está comigo. Eu sinto o grupo comigo. Mister, se me permitem conselho, nunca digo isso a ninguém. E nunca digo isso a um presidente. O argumento para ficar no clube de futebol não é o grupo está comigo. Isso é um pressuposto. Se o grupo não estivesse, o senhor nem havia condições para estar aqui a discutir comigo essa situação. Agora, ninguém vai assumir perante o presidente que o treinador afinal é mau treinador. Mas no dia que ele vai embora, a porta do presidente ou fecha, ou eles fazem filinha a fazer queixa daquilo que se passou enquanto lá estava o treinador, que afinal estava com ele. E isto, temos a capacidade de gerir 30 pessoas. O problema não é só gerir os jogadores, é gerir os jogadores. Gerir uma equipa médica. Quando há insucesso, até a forma como se pousam as botas balneares é desculpa para tudo. É tudo é desculpa. E quando nós não temos a capacidade, porque não vale a pena, meus amigos, a minha mãe é a única pessoa que eu conheço que é parecida com um treinador. Um treinador de futebol tem um problema para mim grave. É o único que às vezes está a caminhar para o abismo, mas continua a acreditar que é o único que está certo. E isto acontece também com os presidentes, não é? E a minha mãe é igual. Quando ela foi ver o meu juramento de bandeira, achava que eu era o único que estava a marchar certo. Era o único. Mas não era. Eu só não andava em sentido contrário, era no mesmo, mas aquelas botas não batiam. Mas eu tive mesmo na tropa, em vendas novas. E portanto, às vezes é termos a capacidade de reconhecer o erro, é termos a capacidade de evoluir. E eu não estou a dizer isto por uma questão de ser piada, por ter piada. Acreditem numa coisa. Quem quer, arranja solução. Quem não quer, arranja desculpa. E quem não assume o erro, vai morrer com a culpa para sempre. E depois ouço uma coisa fantástica, que é: eu prefiro morrer pelas minhas convicções. Então, havia um tipo qualquer que achava que conseguia voar da ponta, Deus lá abaixo morreu. Feliz. Só que não teve tempo para viver a felicidade, que foi morrer feliz. E às vezes temos a capacidade de perceber, ouvir. Eu jamais me meterei naquilo que são as escolhas do treinador. Responder, jamais. Os plantéis terão que ser feitos naturalmente com o dedo do treinador. O treinador tem que ter um papel fundamental. Eu acho que o treinador tem que ter um papel fundamental. Mas eu não posso escolher, porque responde a isto, o ir buscar César Pachuto, segunda vez, em que eu também já tenho 23 anos de futebol, percebi que com aquele plantel não valia a pena ir buscar outro. Fui buscar um, que é uma pessoa que eu estimo pessoalmente e gosto imenso, que é o Zé Mota, que está a fazer um sucesso incrível na Farense. E ele teve a honestidade de dizer ao Presidente: este grupo não é para mim. Primeiro são uma camada de meninos, depois aquele ficou de tal forma que foi escolhido para aquele tipo de estilo de jogo. Depois nunca aceitaram que o outro tivesse ido embora. E gerir isto para o treinador é o maior desafio que se coloca. Mas se calhar o Zé Mota devia ter pensado nisso antes de ir. E eu também devia ter feito 2 erros. Tentei emendar, só que não fui a tempo. Mas eles são fundamentais, que as escolhas feitas em conjunto, mas não esqueçam também que às vezes é preciso mudar de treinador porque as coisas podem não resultar e depois acontece aquilo que aconteceu, vamos buscar o mesmo. Foi a única solução que eu tive e mesmo assim não resultou. Morri feliz, pelo menos.